Sendo assim, senhor Marcos, seja muito bem-vindo e fique à vontade para poder dar seu depoimento. Obrigado. Bom dia, saúdo o deputado estadual Bartô, que preside a 13ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, demais autoridades, agentes públicos, cidadãos presentes. Bem, eu sou promotor de Justiça em Minas Gerais, titular em exercício desde o dia 9 de abril de 2021, na 25ª Promotoria da Capital, que é a promotoria responsável pela defesa da educação na comarca de Belo Horizonte. Né? Todos sabemos que o direito à educação é um direito fundamental constitucional expresso, né? E não apenas no corpo da nossa Constituição da República. O direito à educação ele também é previsto em diversos tratados internacionais assinados pelo Brasil, né? Mas a defesa da educação ela envolve também o enfrentamento do que nós podemos chamar de ciclos de pobreza. O que seriam isso? Ciclos de pobreza são ciclos que nascem em ambientes deficitários e ajudam a perpetuar ainda mais os quadros de pobreza. A dinamitação desses ciclos de pobreza, a eliminação ou enfraquecimento desses ciclos de pobreza é um dos objetivos da República Constitucional do Brasil, prevista no artigo 3º da nossa Carta Política. Então, quando a gente vai conversar sobre educação, não existe apenas uma questão pedagógica envolvida, não existe apenas uma questão de saúde envolvida, existe uma questão social também relacionada à prosperidade do nosso país como civilização, porque sem conhecimento não se é possível exercer a cidadania com plenitude. A educação, nessa linha, ela é muito mais importante do que um direito essencial, apenas restrito à essencialidade administrativa, que por atos normativos secundários, inclusive, podem ser fixados por um prefeito, por um gestor público. A magnitude do direito à educação é infinitamente superior ao conceito de essencialidade. Por isso, inclusive, eu fico, até certo ponto, espantado de existir na nossa sociedade um debate complexo sobre o reconhecimento ou não da essencialidade da educação. Tamanha a obviedade da questão. Tá bom? Na Promotoria de Justiça, nesses quase 3 meses da minha chegada, eu notei lesões severas ao direito à educação pelos poderes públicos estaduais e municipal de Belo Horizonte. Isso porque eu me refiro apenas a Belo Horizonte pelo âmbito de atuação minha na comarca da capital. Tá? O município de Belo Horizonte, vale registrar, de forma mais intensa, sequer permitiu conhecimento com transparência de suas justificações técnicas para uma postura absolutamente equivocada em relação à educação de crianças, adolescentes e adultos. E por que eu digo isso? Porque, pelo poder de polícia sanitário, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como questão de interesse local numa pandemia, a postura restritivista de Belo Horizonte impactou não apenas o sistema municipal de ensino em Belo Horizonte, impactou outros sistemas municipais, outros sistemas públicos e privados de ensino. E houve a celebração de um termo de ajustamento de conduta, cujo prazo se esgota nessa semana, justamente buscando resolver esse imbróglio envolvendo a confecção de atos administrativos planejadores para a reabertura gradual da educação no âmbito da comarca de Belo Horizonte. O Estado de Minas Gerais, ele conferiu mais transparência aos seus critérios administrativos. Ele adotou um protocolo que, com clareza, permitia ao cidadão verificar que fase poderia retornar, que fase poderia abrir. Entretanto, também não houve um reconhecimento explícito da magnitude do direito à educação. E por quê? O Ministério Público não quer ditar ao poder público a confecção de protocolos, mas quer
fazer com que exista a coerência no atuar público. E o que se diz isso? Ora, na medida em que determinados protocolos prevêem a abertura de atividades sociais, culturais, de lazer presenciais, é inviável não haver a previsão de atividades educacionais nesses protocolos. Em relação ao protocolo do Estado de Minas Gerais, o que se verificou foi isso. Sem ingressar em critérios epidemiológicos, havia a flexibilização de várias atividades na onda vermelha, mas não se verificava a possibilidade de abertura de atividades educacionais, quaisquer que fossem. Por conta disso, foi expedida a recomendação ao Estado de Minas Gerais e houve 2 reuniões com o Estado de Minas Gerais presenciais para que essa finalidade fosse sanada. Agora, em que pese já haver um horizonte mais claro pela frente, os danos causados, como foi colocado aqui por outras pessoas que participaram, eles são, na verdade, como uma bola de neve. A educação nunca foi, efetivamente, no Brasil, algo realmente priorizado, né? Há o texto da Constituição, que a gente sabe, mas a educação, há os percentuais de repasses, né? De verbas, mas a atividade educacional, e isso é uma herança de praticamente todos os governos, nunca foi algo efetivamente observado com um zelo extremo pelos poderes públicos brasileiros. Os gestores atuais herdaram essa realidade, todos, mas agravada ainda mais pelas posturas epidemiológicas adotadas em Minas Gerais, que foram equivocadas, porquanto isoladas de todas as posturas epidemiológicas verificadas no resto do planeta, sendo que o vírus é igual em todo o planeta e muitos protocolos, como já colocado aqui, permitiam e reconheciam a importância do retorno às atividades educacionais desde o final do ano passado. Então, nós estamos herdando um ambiente já de ensino deficiente pela pandemia, agravado pela crise econômica. Então, a observação final que eu faço é a de que muito trabalho pela frente virá, pessoas que não têm mais condição de deixar os filhos em escolas particulares vão migrar para o ensino público, e isso vai fomentar um cenário apocalíptico caso não haja um planejamento dos poderes públicos municipais, aí de todo o Estado de Minas Gerais e do Estado de Minas Gerais. Então, eu termino com essa observação de alerta de que há muito que se fazer, ainda que resolvida essa questão que não deveria nem estar sendo debatida, mas que, por conta das ações estatais, ela se concretizou, de uma abordagem fortíssima em relação à restrição das atividades educacionais, contraditoriamente em relação a outras aberturas que havia com permissão das autoridades sanitárias. Então, além desses danos, existem outros que vão chegar ao longo dos próximos meses e até anos, relacionados justamente às consequências econômicas da pandemia. Eu procurei obedecer o tempo que me foi colocado e eu desejo uma boa reunião a todos. Agradeço ao deputado Bardot e a todos os presentes. Bom dia.